Enquanto isso, aqui dentro das nossas fronteiras, a reforma da Previdência segue sendo o grande tema, o grande desafio desse governo. Esperamos, a gente que aqui a Jovem Pan faz uma campanha a favor da nova Previdência, porque ou reforma, é para as futuras gerações, é para o futuro do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, segue trocando algumas caneladas com o presidente Jair Bolsonaro, que diz depois que eles são irmãos e por aí vai. E o Paulo Guedes, como Augusto Nunes disse, tentando se explicar aqui, tentando se explicar ali. A novidade nessa semana foi a carta ou as cartas dos governadores. 25 dos 27 governadores apoiam a reforma da Previdência. Teve ali o governador da Bahia, o Rui Costa, o Flávio Dino do Maranhão contra. Os governadores do Nordeste aceitam apoiar, né, tocar para frente a reforma desde que mexa no BPC, essa sigla que o brasileiro já está começando a aprender o que significa. Vocês até podem comentar aqui algumas tecnicidades, detalhes e tal para quem nos acompanha. Mas a minha pergunta para vocês vocês dois, especialmente o Augusto, a gente troca grandes ideias aqui todos os dias. Tomás, a reforma avança? E que reforma avança, na sua opinião? A reforma... A do Paulo Guedes está ficando difícil, né? Eu acho que, pelo menos a maneira como foi proposta na sua integralidade, é muito difícil de passar no Congresso. Mas talvez vamos começar pela notícia positiva, que acho que é o fato de que a controvérsia a gente vem analisando há muito tempo a movimentação da reforma da Previdência no Congresso, e a nossa perspectiva é otimista no sentido que a gente espera, sim, uma reforma sendo aprovada no Congresso. A gente tem, acho que, com certeza, divergências com relação ao timing, né, aos prazos. A gente acredita que provavelmente deve passar aí na Câmara dos Deputados no começo do segundo semestre e no Senado no final do segundo semestre, mas a grande dúvida com relação ao quanto será diluída, né? Acho que você mencionou o benefício de prestação continuada. Esse realmente é um ponto muito contencioso que deve cair muito provavelmente ainda na comissão especial, se não cair na votação do plenário. A gente dizer, Tomás, desculpa te interromper só, que é um benefício que contempla pessoas mais pobres, idosos, né, para que as pessoas ainda estão se acostumando com algumas dessas siglazinhas. Esse é o BPC. Podia encontrar um nome mais simples, né? Parece o Supremo. Continua, Tomás. Um outro ponto que a gente acha que também é um pouco mais contencioso é a questão das aposentadorias rurais. Esse deve ser bastante diluído, e acho que existe um debate em torno do abono salarial, aquela complementação que existe para trabalhadores que atualmente ganham até 2 salários mínimos, né? O governo tem umas novas propostas. Com essa diluição, você está abaixando bastante o potencial de como eu posso dizer, de economias, né? E principalmente comparado com o total de economias que o ministro Paulo Guedes prevê. Mas ainda assim a gente vê o potencial para uma economia significativa que pode, acho que também dar um pouco mais de tranquilidade com relação às empresas que estão investindo no país, com relação ao futuro e à sustentabilidade da política fiscal do governo. O Partido Novo apoia a reforma da Previdência? Totalmente, absolutamente. A gente sabe que isso é imprescindível. O Brasil não sai do lugar, não anda se nós não tivermos essa reforma. E é difícil até da gente imaginar o porquê que nós estamos discutindo tanto. Tem ainda discussões que se deve ou não, totalmente descabido. A gente tinha que estar numa outra etapa de discussão, falando de outras coisas à frente. Eu acho que tem um ponto interessante que surgiu agora, que é curioso, que é essa questão dos estados e municípios. E aí nós vamos ter uma emenda, né, para quem está nos acompanhando, uma emenda no Congresso Nacional para retirar estados e municípios. Isso. E aí o que é? Os congressistas, né, eles estão preocupados de que o ônus de fazer essa reforma vai recair só sobre eles, e que os governadores vão sair ilesos e não vão ter que ter desgaste político nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. E assim, se os legisladores estão dizendo que eles entenderam que é um problema e eles estão tomando à frente a liderança, como a gente escuta um dia sim, um dia não, que não, o governo não está conseguindo liderar, não está conduzindo, então nós vamos conduzir. Se eles
eles estão conduzindo, eles não deveriam achar isso um ônus. Imagina a complicação e a dificuldade que vai ser da gente fazer isso em todos os estados. Se nós estamos demorando tanto tempo, esse é um tweet interessante que eu falei aí, que eu coloco todos os partidos. 25 apoiaram a inclusão dos estados aí, né? Quando a matemática aperta, não tem ideologia. Essa é a realidade. E é curioso esse dado. É curiosíssimo. Eu tuitei aí, quem não me segue, dá uma olhada. É a HOC 111. Muito legal.